Beleza, dia 30 de setembro de 2025, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2. Hoje eu vou fazer alguns exercícios. Só que a cada exercício que eu for tentar fazer, eu vou mostrar na documentação, no manual, as coisas que vamos usar, as funções, etc. E vou testar no nosso banco de dados de cinema, né? E depois eu faço a solução do exercício. Então, vamos lá para os exercícios de nível 3. Pronto. Então, eu vou aproveitar aqui para já mostrar um conceito novo. Aproveitar que... Conceito novo não, né? É um conceito que ainda não foi explicado nas nossas aulas. Esse exercício pede para mostrar o telefone e o nome dos clientes que tenha o número 22 no endereço e é para ordenar pelo nome. Então, a questão da novidade aqui, é o ordenar. Esse 22 no endereço aqui, a gente já consegue fazer, né? Se eu pegar no nosso banco de dados aqui, pegar para mais de mim, nosso banco de dados de cinema, eu acho que a gente não tem nada com endereço aqui, né? Deixa eu ver, cidades, não tem número, cinemas, também não, em cartaz, estados também não, filmes. Eu vou fazer um teste na tabela de filmes, tá? O que eu vou aplicar aqui na tabela de filmes também serve para esse exercício. Do mesmo jeito que eu vou procurar o número 22 no endereço, que, se você olhar aqui na tabela de clientes, a coluna endereço, ela é varchar de 60. Varchar de 60. Então, procurar duas letras num varchar não vai ser problema, né? Então, se eu procurar, por exemplo, aqui, se eu pegar na tabela de filmes, se eu mandar mostrar ID, título, se é dublado ou não, aqui na cláusula where eu vou especificar, por exemplo, se no título tem ó, então eu posso fazer com o locate, vamos ver aqui na... Deixa vocês terminarem isso aí depois, não fica conversando não, que você me atrapalha. Eu vou olhar aqui nas funções string, porque eu preciso pegar na string, funções string 632, 632, funções string. Então, aqui nas funções string, eu tenho que pegar, eu acho que é o locate, né? Vamos ver, vamos conferir aqui. Locate, Vou procurar um pedaço, uma palavra dentro de uma frase, né? Então, aqui, o que eu vou fazer, Eu vou fazer o locate, eu vou procurar, por exemplo, BO, e eu quero saber se no título do filme tem BO. E aí eu vou pôr aqui que isso aqui tem que ser maior que 0, porque quando o locate encontra, ele vai trazer a posição. Se eu mandar executar isso aqui, ele achou um lobo entre os cisnes no título. E o BO que a gente está procurando está aqui, O BO que eu procurei no título era lobo. Então, esse BO aqui foi o resultado. Deixa eu trocar aqui para fazer um outro teste. Em vez de BO, se tiver FA, executar, tem quarteto fantástico. Então, o FA, que eu mandei procurar, está aqui, no fantástico. E família à prova de balas. É o próprio FA de família. Então, do mesmo jeito que eu procurei essa sílaba numa string, eu posso procurar um número 22 na coluna endereço. Então, vamos lá. Seria select from where. Bom, então no from eu sei que é a tabela clientes, porque aqui fala mostrar telefone e nome dos clientes, a tabela clientes está aqui. O que é para mostrar é o
telefone, que no caso é a coluna fone, e o nome dos clientes, que é a coluna nome. Ok. Agora, eu tenho que mandar localizar 22, como a coluna endereço é varchar de 60, o 22 aqui eu pus entre aspas, tá? Para trabalhar como uma string. Endereço, isso tem que ser maior que 0. Então, aqui, se eu mandar executar, esses clientes que estão aparecendo aqui, é porque eu não mandei mostrar o endereço. Mas se eu mandar mostrar aqui, ó, endereço, a gente vai ver que no endereço deles tem o 22, ó. Aqui o 22, aqui o 22, aqui o 22, certo? Mas o endereço não precisa vir para o resultado. Agora, a questão que tem aqui, que eu ainda não tinha explicado, é a ordenação dos dados. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu pegar aqui, por exemplo, a tabela de cidades, eu tenho as cidades, olha como é que elas foram apresentadas para a gente. O ID, o nome e o estado. Veja que, vou até colocar aqui, ó, ID, nome e estado da tabela cidades. Se eu mandar executar isso aqui, o resultado vem, como eu já expliquei anteriormente, eu tenho como resultado do comando select uma matriz. A quantidade de colunas nessa matriz vai depender da quantidade de elementos que eu especifico na frente do select. Na frente do select eu coloquei ID, vírgula, nome, vírgula, estado. Então eu tenho 3 itens e vou ter 3 colunas nessa tabela, que é o que eu chamo de matriz resultante, né? Então é uma matriz resultante que tem aqui o ID, o nome e o estado. Mas e a ordem das linhas dessa tabela? Se eu não especificar, o software de banco de dados vai me mandar esses dados na ordem que for mais simples e fácil para ele. Que ele vai gastar menos processador, menos memória. Então, o software de banco de dados, se você não especificar, ele manda do jeito mais fácil, mais barato computacionalmente. Mas e se eu quiser mudar isso? Se eu quiser mudar isso, aí eu vou especificar para o software de banco de dados a ordem que eu desejo. Para isso, nós vamos usar o order by. E aí eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, lá no manual, dentro daquele escopo do comando que a gente está estudando, que está aqui no manual, aqui, ó. Nós estamos estudando aqui o select, né? Página 411. Aqui, ó, dentro do escopo dos recursos que eu tenho dentro do select, eu tenho aqui, ó, order by. Esse order by, ele me permite especificar qual é a ordenação que eu quero. Então, deixa eu abrir a tabela cidades aqui numa outra aba. Ó, eu poderia, por exemplo, eu quero que venha ordenado pelo nome das cidades. Então, quando eu mandar executar, veja que o resultado agora, a matriz resultante está ordenada pela coluna nome. A coluna nome é o segundo item do select, portanto, a segunda coluna da matriz resultante. Então, olha só, Abadia dos Dourados, Açailândia, Águas Belas, Alagoinhas, está em ordem alfabética, de A para Z. Eu ainda tenho a possibilidade de falar, eu quero que ordena por nome, mas de forma decrescente. O que é o desk? Se eu especificar desk, ele vai ordenar, só que agora de Z para A. Então, ó, veio Vitória, Vila Velha, Uberaba, Trindade e assim sucessivamente. Então, em ordem alfabética, só que de Z para A. Repetindo mais uma vez aqui, se eu não especificar, ele assume que o padrão automático é o ESC, ascendente, tá? Esse ESC é de ascendente, seria de A para Z, mas se você não especificar, o software de banco de dados vai assumir automaticamente que é essa a opção que você quer. Eu vou até executar aqui, ó, vocês vão ver que voltou em ordem alfabética a partir de Abadia dos Dourados, porque nós colocamos o order by nome e ESC, certo? Eu ainda poderia fazer o seguinte, eu quero ordenar isso aqui pela coluna estado. Vou tirar isso aqui, ó, coluna estado. Vamos ver como é que ficou? Então, vem primeiro as cidades do estado AM, depois BA. Por quê? Porque o resultado agora foi ordenado pela coluna estado.
Deixa eu mandar mostrar tudo aqui. Então, olha lá. AM, BA, ES, MA, MG, MS, PE e assim, PR e assim sucessivamente. Então, o critério de ordenação agora é a coluna estado. Perceba você que o primeiro estado a aparecer é Amazonas, AM, ó. Quantos são? Ó, o tanto, ó. São todos esses, certo? Tudo AM. Mas dentro do AM veio bagunçado o nome das cidades, né? Ó, veio Maués, depois Itacoatiara, depois Humaitá, Tabatinga, Tefé, Coari. Percebe que aqui não está ordenado? Então, eu quero mostrar para vocês que é possível fazer mais de um critério de ordenação. Eu estou pedindo para que ele ordene em primeiro critério pela coluna estado, em segundo critério pela coluna nome. O que eu faço? Ele vai colocar Amazonas primeiro e depois, dentro de Amazonas, ele classifica pelo nome. Olha como o resultado muda. Agora eu tenho Amazonas, 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 Amazonas. Porém, dentro de Amazonas está em ordem alfabética. Ó. Começou com Coari, depois veio Maitá, Iranduba, e vai até o último, que é Tefé. Então, dentro de AM, de Amazonas, eu ordenei como segundo critério o nome da cidade. Ele está até mostrando aqui, ó, na coluna estado tem o número 1 aqui, ó, que é o primeiro critério de ordenação, e depois tem o número 2, que é o segundo critério. É aquela mesma ideia, né? Você ordena dentro dos grupos, né? Beleza, então esse é o order by. E eu ainda posso fazer mais, hein? Eu posso fazer o seguinte, eu quero os estados de forma decrescente e também o nome de forma decrescente. Olha como é que vai ficar isso aqui. Então vem agora os estados. Então é Paraná primeiro, PR. Depois é PE, Pernambuco. Ó. E aí dentro de cada um também está ordenado. Ó. Se você pegar o Paraná aqui, ó, tá, o nome está em ordem alfabética, só que de Z para A. Começa em Ponta Grossa, Piraquara, Pato Branco, Paranavi e vai até Cascavel. Perceba que está em ordem alfabética decrescente de Z para A. Então, você pode fazer uma combinação. O primeiro critério, eu quero classificar o estado por ordem decrescente e o nome da cidade ascendente. Então, como é que ficou? Continua Paraná, mas dentro do Paraná está em ordem alfabética de A para Z. Ó. Agora ficou Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, até Ponta Grossa. Depois, em Pernambuco, começa de novo alfabético a partir do A. Águas Belas, Aliança, Camaragibe, etc. Tá vendo? Então, esse order by é o que nós vamos precisar para fazer esse exercício aqui. Ó. Eu vou ter que fazer um order by classificando pelo nome. Como no exercício não fala se é ascendente ou descendente, a gente vai deixar como o padrão que é ascendente. Então, se a gente mandar corrigir a resposta certa. Esse exercício aqui a gente já fez vários similares, né? Quantas doenças tem o nome iniciado com uma vogal? Então, vamos lá. Quantas doenças? Então, eu vou ter que contar, né? Select from... Cadê a tabela doenças? Está aqui, ó. Tem o código e o nome. Doenças. Aí, eu vou ter que fazer um count, né? Count. Vou contar pelo código, coluna código. E doenças com iniciado com a vogal. Então, eu vou ter que pegar a primeira letra do nome da doença, left, nome, vírgula 1, e vou ver se esse primeiro nome é uma vogal. A, I, O, U. Pronto. Vamos executar para ver? Ele contou 19. Será que está certo? Ó, quantas doenças tem o nome iniciado com uma vogal? O select vai fazer um count para me falar quantas linhas são. A tabela que eu preciso é a tabela doenças. E ele vai fazer um left nome, vírgula 1, para pegar a primeira letra do nome. E essa primeira letra, para ser uma vogal, tem que estar contida nesse conjunto de valores. Manda corrigir. Resposta correta. O nome das cidades que tem o nome iniciado com a letra S. Esse é muito similar, né?
Então, vamos lá. Select from where. Tá, o select é para mostrar o quê? O nome das cidades. Coluna nome. Cadê a tabela cidades aqui? Está lá embaixo. Código, nome e população. Então, é da tabela cidades. E o nome tem que ser começado com a letra S. Então, eu posso fazer um left, 1, nome, pego a primeira letra, esse tem que ser igual a S, então basta botar assim, né? Igual a S. Pego a primeira letra e essa letra tem que ser S. Vamos ver? Opa, temos um erro. Ah, não, não é erro não. É porque o processor não trouxe nada. Manda corrigir. Temos um erro. O que eu fiz de errado? Oi? Não, eu inverti aqui, né? Não é 1,nome, é nome, 1, né? Olha lá, agora sim, ó, todos aqui começaram com a letra S, ó. Então a gente manda corrigir. Resposta correta. Vamos ver, mostrar o nome das doenças que tem o nome iniciado com a letra F. Ah, tá muito parecido, vamos tentar achar alguma coisa diferente. Ah, isso aqui é interessante, ó. Às vezes a gente não presta atenção em alguns detalhes e o exercício fica errado. Vamos tentar fazer esse. Ah, tem a tabela passageiros que a gente está vendo aqui, ó, que é a coluna nome e a coluna telefone. Então, select from, tá. A tabela eu sei que é a tabela passageiros. Ok. Eu quero saber quantos passageiros tem sobrenome Braga. Então, aqui no select eu tenho que fazer um count para contar a quantidade. Vou usar contar na coluna telefone. Aí, como é que eu sei se o cara tem o sobrenome Braga? Eu posso usar o locate. Eu posso falar o seguinte, você vai pegar, procurar... Aqui tem um macete, gente. É quase que uma pegadinha. Aqui, ó, eu tenho que mandar localizar espaço Braga. Por que tem que ser espaço Braga? Porque se é um sobrenome, não é o primeiro nome. Então não pode ser Braga, Antino, Bragadal, sei lá. Alguma coisa, espaço Braga. Então por isso que eu ponho esse espaço aqui, ó. E aí esse cara, eu vou procurar ele no nome dos passageiros e se for maior quiser, ele encontrou. Vamos executar para ver? Ele fala que tem 2. Vamos ver? Resposta correta, tá vendo? Quantidade de carros. Ah, olha o Group By aqui, ó. Mostrar a quantidade de carros por ano. Olha a tabela carros aqui, ó. A tabela carros tem a coluna placa, a coluna ano, que é um número de 4 dígitos, tem a coluna modelo, que é char de 10, e a capacidade do carro, que é TINEINT. Tá? Então, se eu tenho que contar a quantidade de carros por ano, eu preciso usar o Group By. Select from. Não vou precisar do where, porque vai ser a tabela inteira. Group by ano. Quando eu coloco Group by ano, o que o software de banco de dados faz? Pega todos os carros cadastrados e separa em grupos, como eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores, usando como critério o ano. Então, vamos colocar aqui a tabela carros. E aí eu tenho que mostrar qual é o ano e qual que é a quantidade. A quantidade eu uso count pela coluna placa. Se a gente executar e ver isso aqui, ó, é o ano que está muito esquisito, né? O ano cadastrado aqui está... Mas aqui, ó, dos carros do ano de 1090 tem um. Vamos ver. Vamos mandar corrigir para ver se está certo. Resposta certa. Aqui, essa aqui também é legal. Vamos fazer essa aqui. Select from. Mostrar o nome e população das cidades fundadas na década de 60. Ok. Então, cadê a tabela de cidades? Está aqui, ó. Tabela de cidades, tem a coluna código, a coluna estado, a coluna nome, população e fundacão. Tá, então eu tenho que mostrar
Bom, vamos colocar no from, vamos colocar a tabela cidades. No select, eu tenho que colocar o nome e a população. Então, é a coluna nome e a coluna populacal. São as duas colunas que devem vir no resultado. Critério de separação só interessa as cidades que foram fundadas na década de 60. Na tabela cidades, tem a coluna fundação, fundacão, que é do tipo date. Então, aqui na cláusula where, eu vou ter que pegar o ano da fundacão, que é a data de fundação, né, das cidades, pegar só o ano, e esse ano, para ser década de 60, ele tem que estar entre 1960 e 1969. Então, pronto. A função year pega só o ano da data de fundação, e esse ano tem que estar entre 1960 e 69 para ser da década de 60. Tem mais critérios. Apenas cidades com nome composto. O que é nome composto? Tem mais de uma palavra. Como é que eu sei se o nome da cidade é composto? Tem que ter um espaço. No nome da cidade, tem que ter alguma coisa, espaço, alguma coisa. E eu vou mandar localizar esse espaço. Essa vai ser minha estratégia. Então, se eu mandar localizar, locate, vou mandar localizar, ó, um espaço na coluna nome, e se isso for maior que 0, tem um espaço dentro do nome da cidade, consequentemente o nome dessa cidade tem mais de uma palavra, né? Vamos executar para ver? Olha o nome da cidade aqui, ó, Rio Crespo, ao espaço. Marcolino Moura. Então vamos corrigir. Resposta correta. Mais uma vez, ó, order by. Mostrar o nome dos bairros em ordem alfabética decrescente. Apenas com população acima de 25 mil. Então, eu tenho a tabela de bairros aqui no banco de dados, ó, coluna código, coluna nome, coluna população. Então, select from where. No from, eu sei que é a tabela bairros. No select, o que é para trazer? O que é para mostrar? O nome dos bairros. Então, é o nome. No where, apenas bairro com população acima de 25 mil. Então, a população maior que 25 mil. E aí eu preciso fazer o order by. No order by, ele pede o nome dos bairros em ordem alfabética decrescente. Então, é o nome desk. Olha lá, está de Z para A. Vamos corrigir. Resposta correta. Ok? Então, vamos lá. Eu preciso que vocês pratiquem muitos exercícios de nível 3. Tá? Vamos ver como é que está a situação aqui hoje. Eu tenho que fazer login aqui, né? Turma, a turma nossa é essa daqui. Então, nós temos ó, a Luciana com 437, o João com 354, o Felipe está melhorando, hein? Ó, o Rapal 677. Vamos lá, então, mais trintinha hoje? Trintinha facinho, 10 exercícios em facinho. Manda bala aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vamos lá. Ao trabalho.